A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E a Bíblia vai dizer no livro de João, o Evangelho, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, está dizendo: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se alguém resiste à verdade, como diz a palavra do Senhor, se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Estevão falou para aqueles homens que estavam ouvindo o seu discurso, escribas e fariseus e doutores da lei. A Bíblia diz que Estevão falou para eles: homens incircuncisos, até quando vocês vão resistir ao Espírito Santo? A Bíblia fala que o Espírito Santo ia nos guiar em toda a verdade. E a Bíblia diz: santifica-os na tua verdade, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Então, se alguém quiser resistir a esta verdade, que a Bíblia diz que nada podemos contra ela, quem não é a favor dela, é contra ela. A Bíblia diz no livro de João 6, 24, não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, ou a Deus e o diabo. Então por isso que a Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se alguém não aceita o testemunho de Jesus Cristo, que a Bíblia fala no livro de Apocalipse, que Ele é a testemunha fiel e verdadeira, se alguém não aceita esse testemunho, o testemunho das Santas Escrituras, do Evangelho Celestial, que desceu do céu, este Evangelho que eu vos prego, não é doutrina de homem algum, e sim as palavras do próprio Senhor, que assim Ele falou, porque está escrito que nós não devemos ir além do que está escrito na palavra. Então a palavra de Jesus, por si só, ela tem poder e autoridade para salvar. João 8,51, a Bíblia diz: aquele que guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Isso falou o Senhor Jesus. Então se alguém acrescenta, se alguém pega outros livros de filosofias, livros que os homens inventaram por aí, e querer acrescentar a Bíblia, ou querer comparar com a palavra do Senhor, não pode, porque vira doutrina de demônios. O que vai nos salvar é a pureza, e esta pureza que nos purifica é a palavra. A Bíblia diz no livro de João, o Evangelho capítulo 15, versículo 3: vós já estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Somente a palavra, a pureza da palavra, que veio do céu, ela pode nos salvar. A palavra é a água da vida. Jesus falou em João capítulo 4, para a mulher samaritana no poço de Jacó. Jesus disse: se tu beber desta água, deste poço, tu tornará a ter sede. Mas se tu beber da água que eu te der, nunca mais tu terás sede, porque a água que eu te der fluirá uma fonte de água viva, que saltará para a vida eterna. Jesus é a fonte da água da vida. A água que Ele tinha para dar para aquela mulher era a palavra de Deus, era a sua própria palavra. Então se alguém pega esta palavra, este Evangelho celestial e santo,
essa doutrina que desceu do céu, que foi pregada por Jesus. João 6,68, Pedro disse para Jesus: para quem nós vai, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Se alguém pegar esta água, esta palavra, esta água da vida, esse pão da vida, e querer misturar com doutrinas de homens, vira água suja, vira água imunda. Este evangelho não pode ser misturado com nada. Nós temos que crer nele como está escrito. Pai, seu meu irmão, nós temos que crer nele como está escrito, não crer em nada além do que está escrito. A palavra nos mostra a Bíblia diz que esta palavra, que esta doutrina é do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro imaculado, irrepreensível, incorruptível. Bora aí. Esta palavra, ela não pode ser misturada com doutrina de demônios. Se você crê em um outro evangelho, que não é esse que está escrito, você está acreditando em doutrina de demônios. A Bíblia diz no livro de 1 Timóteo capítulo 4, o Espírito diz expressamente que se apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então o que eu vos digo a todos: se você não crê neste evangelho, como está escrito, você não vai ter vida eterna, você vai ter morte eterna, que é o lago de fogo e enxofre. Jesus disse que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. A Bíblia diz no livro de João, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13: espaçoso é o caminho, a porta é larga, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta que conduz à salvação, e poucos são as que entram por ela. Só existe duas portas para você entrar nela. Só existe dois caminhos para você trilhar por ele. A Bíblia diz no livro de João, o Evangelho, capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Jesus disse, João 10, 9, eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Se Jesus é a porta da salvação, ele mesmo falou que ele é a porta da salvação. E a outra porta, quem é? Quem é a porta larga? Quem é o caminho que conduz o homem à perdição e à condenação da sua alma no lago de fogo e enxofre? Se existem vários tipos de religiões, se existem vários tipos de doutrinas espalhadas sobre a face da terra,
que só existe uma porta que entra no reino de Deus. Panificadora Sabor Real, Malu Insande, ô salgado, pãozinho gostoso, entrega a domicílio, hein? Quem sabe você criou alguma interrogação na sua mente? Onde você toma um café da manhã diferenciado? Por essa pergunta que foi falada. Padaria Delicatessen. Sabe por quê? A Cacau Show tem um amendoim. A Bíblia nos mostra. Vende lá da zona rural da Baitinga. Tem a loja 1 e a loja 2. Soares e meu parceiro do Coco. Que somente Jesus. Leva pro estádio amanhã, gente. Domingo. Ele O tem estádio tá carente de amendoim. a Se palavra você levar no estádio, você da vai vender. vida Vai eterna. O estádio tá dando mais de 1000 pessoas e amanhã vai bater recorde. Você sabia que a Bíblia diz Amanhã o artilheiro da Copa Intervalo é da seleção de Rio Babó. em Efésios capítulo 4, versículo 5, No estádio, viu? que só existe um Senhor. Diferenciado, não tem repassado, era E ainda em Efésios capítulo 4, a Bíblia diz que só existe um Deus, o de lá. Tem bandeirona da de lá para enfrentar seu bairro, sua um só Deus, Quem decorar sua casa da de lá. um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, um só batismo. Isso fala em Efésios capítulo 4. Sabe por quê? Eu não creio em nenhum outro Senhor sem ser Jesus. Sabe por que eu não creio em nenhuma senhora que existe por aí? Porque a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5, que nesta terra existem muitos deuses, existem muitos senhores. Se começar a contar de manhã, acho que de noite não termina de falar. Milhares de senhores, milhares de deuses. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Mas nós só temos Deus e o Senhor Jesus Cristo. Estarei lendo em nome do Senhor Jesus. Jesus disse: o povo perece por falta de conhecimento. O povo está indo para o inferno porque não quer ler Bíblia. O povo está indo para o inferno porque não querem aceitar quem é a verdade. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer nos céus, quer na terra, como há muitos senhores e muitos deuses. Versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, para quem nós vivemos. Primeira Coríntios capítulo 8, versículo 5 diz: existem muitos deuses, existem muitos senhores. O versículo 6 está escrito: mas para nós, todavia para nós, há um só Deus e um só Senhor Jesus Cristo. Leia a Bíblia, abra a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6. Para você ver quem é Senhor de verdade. O único Senhor que existe, o único Senhor existente, é somente Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo.
A Bíblia só tem eles dois por Senhor. A crença dos apóstolos, dos discípulos. 1 João capítulo 1, versículo 3. O apóstolo João disse: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E o que você me diz dessa palavra? Você vai acreditar em quem? Na Bíblia? Ou em Papa Francisco? Ou no povo do catolicismo romano? Dessa doutrina de demônios? Você vai acreditar na Bíblia? Ou você vai acreditar nos homens? A Bíblia diz que Deus não tomará o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. O povo se recusa a ouvir a sã doutrina, se recusa a se converter à única doutrina da Bíblia, que é o Evangelho de Jesus. Porque você quer acreditar nos pecadores e não quer acreditar no único Senhor? João 17,3. A vida eterna é esta, que conheça a ti só, por Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Se a vida eterna é o Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, por que você quer crer em outros ou em outras? Porventura você não quer ir para o inferno? Porventura você não escolheu o caminho de morte? Jesus disse: vocês não querem vir a mim para terdes vida. Ele disse mais: se vocês não reconhecerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. João 6, 26, 23. João 6, 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a morte eterna. Nós temos que aceitar o testemunho dele, porque é o único que tem palavra de vida eterna, é somente ele. Não existe nenhum outro evangelho que salva, se ser este. Existe doutrina por aí que aceita o pecado do povo, não manda o povo se converter. Existe doutrina por aí que o pecado para eles são normais, que eles vão morrer e depois vão fazer missa de 7º dia para tirar a alma do purgatório. Isso foi Satanás que inventou essa doutrina de demônios. Se você morrer nos seus pecados, a Bíblia diz, é o que a Bíblia diz, que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Hebreus 9, 27. Vindo logo após o juízo de Deus. E a Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. Você vai gritar quem?
a sua alma descolar do corpo. Você vai chamar por quem quando os demônios estiverem te arrastando para o inferno? Não vai adiantar apelar para ninguém, nem para o próprio Deus, nem para o próprio Senhor Jesus. Ele não vai te arrancar da mão do diabo. O que tem de gente arrependida no inferno, querendo voltar. Mas não tem oportunidade. Porque está escrito que Deus vela para cumprir com a sua palavra. Jesus disse que vão passar céus e terra, mas a palavra dele não há de passar. Você vai apelar para quem quando a sua alma descolar do corpo? Não vai adiantar apelar para ninguém. A Bíblia nos mostra que nós já partimos daqui salvos, também já partimos daqui condenados. Após a morte segue o juízo. Você sabia que no Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Versículo 12. E vi mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Esses mortos, grandes e pequenos, que está no livro de Apocalipse, que vai estar de grande diante do grande trono branco. Esses mortos, que vai estar diante desse juízo, ao qual Jesus estará sentado para julgar com retidão, segundo a reta justiça. Estes que estarão diante desse grande trono branco estão mortos, estão já condenados. Você está pensando que o juízo de Deus, desses mortos grandes e pequenos, que vão estar diante do grande trono branco, vai ser para inocentar ninguém? Vai ser para dizer, não, você era gente boa, você tinha um coração bom, você não vai para o inferno. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos mostra dois julgamentos. Assim, meu irmão, daqueles que estão salvos, o julgamento para Galatão, para a recompensa, é somente para aqueles que forem salvos, crendo na ressurreição e a vida, na verdade. João 14,6. Este evangelho se alguém quiser se salvar, deve se doar também 100% de corpo, de alma e de espírito. Temos um novo nascimento, como diz o livro de João, o Evangelho, capítulo 3. Jesus disse para Nicodemos
O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Olha o seu irmão. Ele não entendeu o que Jesus quis falar. Ele disse, porventura, como pode um homem sendo velho nascer? Ele pode entrar na barriga da sua mãe e nascer novamente? Jesus disse para ele, te falta o outro nascimento. O da carne é carne, agora falta do Espírito. Te falta nascer ainda, Nicodemos, da água e do Espírito. Todos nós precisamos nascer de novo. Todos nós precisamos ser nascidos de Deus. Todos nós temos que andar como o Senhor Jesus andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Primeiro João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aqui está a doutrina de Deus. Aqui você encontra bolsas. Aqui está a vida eterna. Entre outras novidades, aí conferências importadas. A vida eterna. Material para construção. Não é homem nenhum que diz. Essa loja aqui, material de construção e Não é homem nenhum que fala. muito material elétrico. Você encontra aqui, ó. O que é a vida eterna? Farmácia União Drug Store. Não tome, não compre medicamentos à toa. Na hora de comprar medicamentos, a farmácia é União. Não é homem nenhum que diz. Por aqui tu pode se salvar. Não. A vida eterna. Quem falou e quem fala como se salvar é Jesus. Olha lá, hoje veio da farmácia União. Olha a farmácia União aí, gente. Homem nenhum tem autoridade para dizer como se salvar. Lembrando que a farmácia União Drug Store entrega no domicílio do Zap 8800 5097. Farmácia União Drug Store. Saúde para toda a família. Mas existe por aí Bruno do comércio de Amargó. Farmácia União. pessoas Tem óleo de vitaminas e sais minerais. que querem ser maior do que Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, que morreu na cruz do Calvário, que ensinou a palavra da vida eterna. Existe por aí quem quer ser maior do que o verdadeiro Deus e a vida eterna. A Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 20: a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por Deus verdadeiro,
e é Jesus Cristo a quem tu enviaste. Quer passar por cima desta autoridade? Quer passar por cima desta autoridade? Quer passar por cima desse Senhor? O Senhor do Evangelho? O Senhor da doutrina celestial? Porventura querem passar por cima deste? Vocês vão queimar no fogo do inferno se vocês desprezarem o único que pode salvar. Quer passar por cima de Jesus? Está escrito que aquele que cair em cima dele será despedaçado. Aquele sobre que ele cair será reduzido ao pó. Com o menor preço da cidade, R$279,90. O comercial Chico Rico é o tem de tudo da cidade, meu amigo. Lá você encontra a argamassa a partir de R$18,90. Comercial Chico Rico, o tem de tudo da cidade. Vem aí com muito mais oferta. Para hoje, em nome da Farmácia União Droga Story. Não compre, não tome medicamentos à toa, minha amiga Sandra. Farmácia é União. Porventura quer passar por cima desta autoridade? 342009. Quem é você? Pode fazer um orçamento pelo WhatsApp. Quem é você? Vai passar por cima desta palavra. R$549, Pia, tem mais barata, no valor de R$125. Vai comprar material de construção? Daqui, dá um pulinho aqui, dá material para construção. Tem de tudo. A Bíblia diz, Tem de tudo. em João capítulo 10, São João, tem de tudo. Devagar. versículo 30, Começou a sinal vermelho, meu amigo. Jesus disse: eu e meu Pai somos um. Com breve, 178. Esse senhor mesmo, o senhor não enxerga direito. Eu sou mais essa agora, espera. Em Colossenses capítulo 1, a Bíblia diz Veja a perícia lá do INSS. que Jesus é a imagem do Deus invisível. Do X-Men. João Evangelho capítulo 1 Entra lá no INSS. Um bando de aposentados. fala dele como Deus. Um vai fazer a perícia. No princípio. Vai partiga, viu? Tá comendo o quê? Era o verbo. Você também encontra aqui. Você encontra como lá preso. Também aceita todos os cartões. Para hoje, você pode dar essa marca de ano. O melhor é um gesso enriquecido, totalmente natural. Alô, C3. Beleza? A Bíblia diz no livro de Apocalipse: o diabo que os enganava foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Então o diabo, o papel dele, o trabalho dele aqui na terra é enganar as pessoas, é apresentar doutrinas de demônios, apresentar outra doutrina que não é o que está escrito, para que as pessoas morram nos seus pecados e seja lançado
no fogo eterno. Que diz o livro de João, Mateus 25, 33. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vai apartar um dos outros, como o pastor aparta do bode as ovelhas. No versículo 34, Jesus vai dizer para as ovelhas que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino dos céus. Versículo 41 de Mateus 25. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Sabe o que é fogo eterno? Não é sepultura, não. Fogo eterno é onde muitos vão passar a eternidade, onde há fogo e ranger de dentes. Sabe o que é lago de fogo e enxofre? Não é uma cova, não, que vão jogar terra em você. Após a morte, a alma continua a existir. Ou você é que nem um porco, um cavalo, ou um jegue, ou um boi, que morreu, acabou. Ou qualquer animal que morreu, acabou, para ele não vai existir mais. A Bíblia diz que nós temos corpo, alma e espírito. Jesus disse: louco, hoje te pedirão a tua alma. Para quem está preparado? Para quem será? Tu tem preparado a tua alma para encontrar com quem? Para ser recepcionado por quem? Após a sua morte, após a sua alma descolar do corpo, quem é que vai te recepcionar? Quem estará ao teu lado para te levar até o reino dos céus? Ou quem estará ao teu lado para te levar para o inferno? Esta palavra não é muito pregada, porque não dá ibope. Para quem está preparado a tua alma, quando esse corpo mortal cair no chão, quem está te esperando para te levar? Não seja negligente, não brinque com a palavra da verdade, com o Senhor da verdade, com o Senhor que ressuscitou. Não brinque com o único que pode te salvar, que pode te lavar no sangue e te tornar mais salvo do que a neve. Jesus, Ele tem palavra, somente a palavra dele pode te salvar. Somente este evangelho, esta doutrina pode te salvar. A Bíblia diz: Pastel, meu som já saiu no quiosque da fonte. no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8: ainda que o anjo do céu, ou nós mesmos, vos anuncie outro evangelho, além deste que vocês já receberam, seja maldição
seja anátema, que traduzindo é maldição. Versículo 9 de Gálatas capítulo 1. Se alguém vos pegar outra doutrina, que não é esta, que não é a que nós pregou, que não é a que está escrito, é maldição. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa tirar a poeira do Salmo 91, do Salmo 23, do Salmo 40. Isso aí não vai te salvar. Você tem que saber que só tem uma fé. Você precisa saber que a Bíblia nos mostra em Efésios capítulo 4 que só existe uma fé. Está escrito assim: uma só fé. Em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. A fé dos apóstolos, que ele estava vivendo, era somente em Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra você não vai encontrar na Bíblia em lugar nenhum falando sobre outro Senhor. Não existe. Porventura não estão trilhando no caminho de morte? Porventura você não está trilhando diretamente para o inferno, acreditando em doutrina de homens? Romanos 1:25, mudado a verdade de Deus é mentira. A Bíblia diz que isto ia acontecer. Iam tomar a verdade por mentira e a mentira por verdade. Está escrito também que Jesus ia ser odiado pela maioria e amados e obedecidos por poucos. A Bíblia diz: a luz, ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais o diabo do que a Deus. Prova disso que a palavra não mente. A Bíblia diz que Jesus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que falou. Ele pregou esta doutrina
Ele pegou esta palavra e morreu e ressuscitou para que esta palavra fosse imputada como justiça. Bom dia, meu irmão. Ei, existe outra justiça de Deus sem ser Jesus, sem ser o seu evangelho, sem ser a sua doutrina. Jesus disse para João Batista: importa-nos cumprir toda a justiça. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 4. Está escrito: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho, que é a glória de Deus. Sabe por quê? O povo crê em outras doutrinas e seu evangelho. O amor e a tradição andam lado a lado. Em outras palavras, R$30 em compras, você participa de 2 sorteios e concorre a super prêmios. sabe por que o povo crê Fazenda da região e uma moto Chimerá. que existem outros caminhos Aproveite para que levam o homem para Deus, e participar da nossa campanha. sem ser Consulte o regulamento da obedecer a doutrina Boa sorte. da vida eterna? Porque o diabo, está escrito, 2 Coríntios 4:4, é o Deus desse mundo, é o Deus desses séculos. Para muitos, o diabo é seu Deus, porque para ter Deus, o Criador dos céus e da terra, o Pai de nosso Senhor Jesus, para ter este Deus, 2 João, capítulo 1, versículo 9, está a resposta para você. Está escrito assim: aquele que perseverar na doutrina de Cristo, esse tem Deus. E aquele que não perseverar na doutrina de Cristo, este não tem Deus. A Bíblia diz que aquele que perseverar na doutrina de Cristo, este tem tanto pai como filho. Como vocês pensam que vão entrar no reino de Deus sem passar pela porta? Como vocês pensam que vão entrar no reino de Deus sem abandonar os seus pecados? Sem se converter após essa doutrina, após esse evangelho? Os homens vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Apóstolo Paulo disse: eu temo que como a serpente enganou Eva, também vos engane, e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Ei, o evangelho é simples, não precisa crer em mais nada, não precisa botar fé em mais nada, somente em Jesus e na sua palavra.
Romanos 1:25. A Bíblia diz que amaram e honraram mais a criatura do que o Criador. Agora o Deus do povo são homens da terra, são mulheres da terra, pecadores. O povo toma tudo por divindade, até um pedaço de gesso, até uma cruz, é a divindade do povo. Você sabia que a cruz é maldição? Está escrito na Bíblia. Crucifixo é maldição. A Bíblia diz que Jesus se fez maldito por nós, morrendo de morte de cruz. O povo toma todos que existiram na face da terra. O Papa disse, virou santo. Agora é uma divindade, creio nele, creio nela. Mas a Bíblia diz que toda divindade, toda, está apoiada em Jesus Cristo, que nunca teve pecado foi Jesus, que nunca falhou, que nunca errou, que nunca houve engano na sua boca. Se tivesse santo na terra, homens e mulheres sem pecado, Jesus precisava descer para nos salvar dos nossos pecados, como a Bíblia diz que ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Ele veio como Salvador. A Bíblia diz que o sangue dele nos purifica, nos lava. Nós nos tornamos mais salvos do que a neve, se nós se lavar nesse sangue. Nosso pecado seria purificado, ou será purificado. Senhor, diz a Bíblia que é somente Deus e o Senhor Jesus. Se você crê em um outro Senhor, uma outra senhora que existe por aí, você está crendo em demônios. E essa sua crença te condenará ao fogo eterno. Não tem como pregar o Evangelho e não falar da maior mentira que existe no mundo, em toda a terra. E o pior é que milhões e milhões acreditam nessa mentira de Maria, mãe de Deus, e Aparecida do diabo. Aparecida vai desaparecer, vai ser jogada no lago de fogo e enxofre, porque é demônio. Você sabia que Maria casou com José? Teve relação sexual com José? Que ela gerou filhos e filhas? Sabia disso ou não? Que Maria casou com José, teve relação sexual com José, ela gerou filhos e filhas. A salvadora do povo teve relação sexual com um homem pecador chamado José. Porventura ela não tinha pecados? É virgem ainda? Então a Bíblia está mentindo. Teve 4 filhos homens,
fora suas filhas. Essa conversa que Maria é mãe de Jesus é conversa do diabo. Jesus nunca teve mãe. Jesus só tem um pai que é Deus. Jesus desceu do céu. Diz a Bíblia que antes da fundação do mundo, antes que existissem esses céus e essa terra físicas, Jesus já estava à direita do poder de Deus, mesmo antes de existir os anjos. O que você me diz sobre isso? Você não é Bíblia enganado por Satanás. A Bíblia diz que quem gerou Jesus dentro do ventre de Maria não foi Maria. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo. Eu posso provar na leitura da palavra. O anjo disse: não tema receber Maria por tua mulher. Falou a José. José queria deixar Maria, porque José pensou: se ela está grávida, se ela tem um filho aqui na barriga, provavelmente ela me traiu. Diz a Bíblia que José tentou deixar ela secretamente, porque ele falou: o filho não é meu, não foi eu que fiz, não se deitei com ela ainda. Aí o anjo apareceu para José e disse: não tema, José, receber Maria por tua mulher. O que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. O que você me diz sobre essa palavra? A Bíblia está mentindo. Diz a Bíblia também. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando. Aí chegou um homem e disse: a tua mãe, os teus irmãos e as tuas irmãs estão aí fora te chamando e quer falar contigo. Sabe o que foi que Jesus falou para ele? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus perguntou: vai, Satanás. Vou repetir a palavra, porque Satanás passou com som aí. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando. Aí chegou um homem e disse para Jesus: a tua mãe, os teus irmãos e as tuas irmãs estão aí fora te chamando. Diz a Bíblia que Jesus disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus disse: a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus disse: eu não tenho mãe. O próprio Senhor Jesus disse que ele não tem mãe. Está na Bíblia. Quem é a verdade? A Bíblia? Ou os homens? Ou os líderes religiosos?
quer nessa conversa do diabo? Veja a luz. João 8,12. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. E aí, o que você me diz? Salada, feijão da praça, aqui no restaurante e pizzaria do Cias da Praça do Cristo. Bandeirante Supermercado dispõe de um supermercado completo a serviço da nossa clientela. O Bandeirante localiza-se aqui na Praça do Cristo. Faça suas compras, aceita todos os cartões e entrega a domicílio. Um supermercado completo a serviço da nossa clientela. Bandeirante Supermercado. É na verdade. Supermercado completo. Nada nós podemos contra a verdade do que a verdade em favor da verdade. Alô, coroa. Ô irmão, mas por quê? O Papa falou. Mas por que os padres falam que Maria é mãe de Jesus? Você não sabia que eles trabalham para Satanás? São filhos do diabo. Eu falo na cara de qualquer um deles que eles são demônios. São filhos do diabo. Trabalham para te levar para o inferno. O testemunho de Deus é a palavra de Jesus. Não creia em ninguém mais, só creia em Jesus. Só creia em Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus. Não tem outro para crer. Atos capítulo 4. O apóstolo Pedro disse: nenhum outro nome há salvação. Nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Agora a sua crença maldita vai te condenar ao fogo do inferno. A crença de Deus, a obra de Deus, é somente uma. João 6,28. Perguntaram a Jesus: o que faremos para executarmos a obra de Deus? João 6,29. Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creia naquele que Ele enviou. Esta é a obra de Deus. É crer naquele que Ele enviou. Só existe uma obra de Deus. Só existe uma obra de Deus. E a Bíblia diz que esta obra, João 6,29, Jesus disse, ao que Jesus disse, João 6,29, a obra de Deus é esta, que creia naquele quem Ele enviou. E aí, se a obra de Deus é somente crer em Jesus Cristo, se a obra de Deus é o Filho que desceu do céu, João 5,24,
Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, e nas minhas palavras, e naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A Bíblia nos mostra que Jesus é o único que pode tirar o homem da condenação, tirar da morte para a vida, da condenação para a salvação, da morte para a vida. Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Marcos 16:15, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não vai ser não, já está. Você que não aceitou Jesus ainda como teu único, suficiente Salvador da sua vida, você já está condenado ao inferno. Os demônios só estão esperando você morrer para te levar. É a Bíblia que diz, não é eu. Ai, irmão, mas não existe inferno. Essa conversa é das testemunhas do diabo. Mas a testemunha fiel e verdadeira, Jesus Cristo, Ele mesmo falou em Lucas 16. Ele fala sobre um homem que já estava queimando no fogo eterno. Jesus disse que aquele homem, em Lucas 16, ele pediu a Abraão para molhar a ponta do dedo dele em água e viesse refrescar a língua dele, porque ele estava atormentado naquelas chamas. Ele estava onde há fogo e ranger de dentes. Em Mateus 25:33, Jesus aparta o boi das ovelhas. As ovelhas disse: vinde me de meu pai, possui perante o reino dos céus. Versículo 41 de Mateus 25, está escrito que Jesus vai dizer para os que estiverem à sua esquerda: vinde. Os que estiverem à sua esquerda, Jesus vai dizer em Mateus 25:41: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha o que a Bíblia diz, Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis,
aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21:8. Existe inferno ou não? Quem é a verdade? Jesus ou você? A Bíblia nos mostra toda a verdade que precisamos para nos salvar. Somente a eficácia da palavra, somente a doutrina, o Evangelho de Jesus é vida eterna para nós. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus não será enganado, nem confundido. Sabe por que eu prego abertamente? Não oculta a verdade. Ainda que as pessoas trouxam uma cara, lijam os dentes de raiva, porque eu sei em quem eu tenho crido. A Bíblia diz, o Senhor Jesus falou: não pode uma árvore má dar frutos bons, nem a árvore boa dar frutos maus. Pelos frutos vocês vão conhecer quem é. João capítulo 15. Jesus é a videira verdadeira, e aquele que está nele são os ramos. A Bíblia mostra que nós temos que estar na videira verdadeira de João, Evangelho capítulo 15. Jesus é a videira. Nós temos que estar nele. Nós temos que ser o ramo. A Bíblia trata todos aqueles que não estão na videira verdadeira como um jambuzeiro. E nós que estamos jambuzeiros, onde aceitar Jesus, nós fomos enxertados na videira. Nós entramos numa salvação eterna por intermédio de Jesus. Aonde a Bíblia diz que Jesus, Ele é a cabeça da igreja. Ele é o centro. E como você já sabe, são móveis e eletros das melhores marcas, com descontos de até 40%. Está escrito que Jesus é a cabeça da igreja. E nós temos que ser membro do corpo de Cristo. Quem não obedece a Jesus está fora, será lançado fora. Mateus capítulo 3,
Versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Versículo 12. Em sua mão tem a pá, limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Mateus capítulo 3, versículo 12. Ele tem a pá na sua mão. Ele quem? Jesus. Ele limpará a sua eira. Porque a terra, a humanidade, virou um poço de morto, um poço de cadáveres, morto para tudo que é lado, carniça pura. Os bichos maratons espirituais estão devorando os zumbis na face da terra, porque não querem a vida eterna. Lázaro estava com 4 dias de morto. Nós sabemos que quando uma pessoa ela morre fisicamente aqui na terra, quando chega a 24 horas, não tem quem fique de junto. É um fedor de carniça terrível. Imagine 4 dias. Quem sabe os bichos já estavam devorando ele. Os maratons já estavam começando a roer por dentro. Lázaro já cheirava mal. Já estava em estado de decomposição. Mas quando ele ouviu a voz do Filho do Homem, que como diz as Escrituras, todos aqueles que ouvirem a voz do Filho do Homem, esse ressuscitará. Os mortos que ouvirem a voz do Filho do Homem, esses mortos viverão. Aí quem estava? Me diz aí. Quem estava na porta do túmulo de Lázaro? E disse tirar a pedra. Mas irmão do morto disse: Senhor, já cheira mal. Jesus disse: tira a pedra. E ele levantou e orou a Deus, não pedindo para Deus ressuscitar. Diz a Bíblia que Jesus disse: para que todos saibam que tu me ouves. Eu sei que tu me ouves, mas eu estou orando para que todos saibam que tu me ouves. Jesus disse: Feijoada da praça, viu? A primeira vontade. eu sou a ressurreição e a vida. Coração da cidade é melhor. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. A equipe da CMT organizando o trânsito. Quem chamou O restaurante do Cias preparou a melhor feijoada. Lázaro para fora Sábado trazer a família para um bom restaurante. foi a própria ressurreição. Quem chamou Lázaro Falando carne assada, bom demais, hein? e disse: vem para fora. Semana, o restaurante do Cias. Foi a própria vida eterna. Da praça. Restaurante Pizzaria do Cias. Eu vi seu Zequinha no sábado.
Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aí? Ah, irmão, eu acho até umas palavras bonitas, irmão. Mas eu não acredito. Pois é. Apocalipse já falou de você. 21:8 fala que os incrédulos vão ser lançados do lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz que a fé não é de todos. A fé é dom de Deus. Você que hoje ouviu este evangelho de Deus, porque fala evangelho. A palavra evangelho significa boas novas. Lembrando que Jesus, ele não é evangélico. Jesus não é católico. A igreja de Jesus não é o catolicismo romano. A igreja de Jesus não é o Vaticano. Se esta fosse a igreja de Jesus, o povo não andava enchendo a cara de cachaça, fumando maconha, fumando cigarro normal, prostituindo, adulterando. A igreja de Jesus é a igreja que não aprova e não aceita nenhum pecado. Por isso que a Bíblia fala que ele nos veio para nos tirar do pecado. Jesus não é de nenhuma religião da face da terra. Porque Jesus não é religião. Jesus é a salvação. E o certo não é falar evangélico, porque segue a Jesus Cristo. É cristãos. Cristãos. Eu não sou evangélico, sou cristão. Ando no pé da palavra. O Espírito Santo de Deus. É um sábado de expediente do Bovinos do Vale, o mais novo açougue da praça, ali em frente à entrada do loteamento do Santo Antônio. A carne do sol de primeira, R$ 36,99. A carne do sol de segunda, R$ 27,99. Costela fresca, R$ 16,99. Carne suína de... 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 2. Se vós permanecerdes, como eu vos tenho anunciado, vocês serão salvos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 também diz: a palavra do Evangelho para muitos é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Crê em Jesus. Obedeça o conselho de Deus. O próprio Deus, quando Jesus estava no monte da transfiguração, Jesus estava ali com Elias e Moisés conversando. Diz a Bíblia que veio uma nuvem do céu e cobriu a todos eles. E saiu uma voz da nuvem que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvir. A eles você tem que ouvir. O próprio Deus mandou ouvir a Jesus. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Porque uma coisa é certa: toda esta palavra não pode voltar atrás.
porque Deus não volta atrás da sua palavra. A Bíblia diz no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8: como labareda de fogo, tomando vingança contra todos aqueles que não querem ter conhecimento de Deus e que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este será lançado na perdição. É a Bíblia que diz. E agora tem futebol, tem bola rolando no estádio municipal, Cláudio Salles, seleção de Barbosa e seleção de Rui Barbosa, vaga para as semifinais da Copa Intervale. A Bíblia diz, no livro 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8: abençoado acessórios para celular, tablet, notebook, computador, tudo isso você encontra aqui. Abençoado acessórios, Luíto, chora neném. Oh, coisa linda! Coisa linda de papai, viu? Vão chorar no lago de fogo e enxofre. Nosso amigo Tony Bião. É isso mesmo, tá vendo nosso amigo Meu Bom? Nosso irmão. Aqui para o nosso amigo Meu Bom. Olha o que a Bíblia diz. Aqui na Praça do Cristo, hein? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão, padecer é morrer eternamente, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e da glória do seu poder. É a Bíblia que diz que a vingança de Deus acontecerá contra quem? A Bíblia diz, 2 Tessalonicenses 1:8, que Deus vai lançar na perdição. Sabe o que é perdição na Bíblia? No lago de fogo e enxofre, fogo eterno. É onde Deus vai jogar aqueles que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 1:8, você pode ler. Eu não estou aqui para inventar nada. Eu não estou aqui falando o que eu acho, que eu penso. Qualquer um de vocês, se quiserem vir me mostrar, fala assim para mim quando eu terminar aqui. Me mostra o que tu falou, assim, assim, assim. Eu tenho o maior prazer de abrir a Bíblia e te mostrar. Vocês devem conhecer o Deus dos santos profetas. Você deve conhecer o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer: prossigamos Cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você só vai conhecer o verdadeiro Deus e a vida eterna quando se cumprir João 8:32 na tua vida. Está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:36 está escrito: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
dos aguilhões do pecado e da morte, e do pecado principalmente que conduz à morte, só será quebrado, destruído. Você só será tirado da mão do diabo quando você crê em Jesus Cristo, como diz as Escrituras. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão do vosso interior. Só vai se cumprir a palavra que diz que o Filho do Homem, Senhor Jesus, se manifestou para desfazer com a obras do diabo. Esta palavra só será cumprida na tua vida. Você só sairá do jugo de Satanás. Só sairá da morte para a vida, da condenação para a salvação, quando você crê no Deus do Evangelho, no Deus da Bíblia. Uma coisa é certa: enquanto vocês não aceitarem o que diz os 4 evangelhos, de Mateus a João e de Atos dos Apóstolos até Apocalipse, enquanto vocês não creem nisto que está aqui, vocês estão mortos, vocês estão condenados ao inferno. Está escrito em João 8:51. Jesus disse: aquele que guardar a minha palavra nunca haverá morte. E esta morte não é a morte física, porque todos nós morremos fisicamente, mas espiritualmente não são todos. Muitos vão herdar a vida eterna e a salvação por Cristo Jesus. Outros vão entrar na morte, acreditando em outros nomes, em doutrina que não está escrito neste livro. Se você ler o Evangelho, se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia, os apóstolos, os discípulos, todos que estavam aos pés de Jesus, só cria nele como Senhor. E aqueles que foram aceitando Jesus por intermédio dos apóstolos, passaram a seguir Jesus. A Bíblia diz a palavra do Senhor nos fala que quando olharam para Jesus, a Bíblia fala que tinha um povo e Naftali e Zebulon, na terra de Naftali e Zebulon,
E tinha um povo que estava sentado na sombra da morte. E a Bíblia diz que essa luz raiou. E esta luz que estava passando ali era o próprio Senhor Jesus de Nazaré. A Bíblia nos mostra que todo joelho vai se dobrar diante de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. E achado na forma de homem, porque Jesus humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Olha o que a Bíblia diz. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e foi dado o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, Supermercado Bandeira da Economia, na faça terra suas compras. e debaixo da terra, Pode aproveitar que toda língua confesse cesta básica mais completa. que Jesus Cristo é o Senhor. Aceita todos os cartões. O supermercado completo. Serviço da boa clientela. Bandeirantes Supermercado, a bandeira da economia. Olha o sorveteiro Dante aí, viu? A pedida clínica. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Restaurante dos Quilos, Pelo que também Deus o exaltou na praça. soberanamente e foi dado o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, dos que estão na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome sobre todo nome. Não existe nenhum outro nome acima do nome de Jesus. Colocaram Maria, mas Maria vai se dobrar diante de Jesus, porque ela tinha pecados. Diz a Bíblia que Maria disse: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador, que atentou na baixeza da sua serva. Sabe o que a Bíblia diz? Todos os joelhos, até os anjos nos céus, os homens na terra e os demônios no inferno, vai dobrar os joelhos com focinho na terra diante de Jesus de Nazaré. Essa é a fé, a única fé, é o que está escrito.
A minha terra, quem protege agora é o Senhor, que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar.